Alô pessoal, sou o professor Diego Martinez, então vamos entregar aí para os senhores mais uma questãozinha da ESA do concurso de 2018 resolvida aqui com os senhores. Então essa questão que eu vou resolver agora trata de função, função composta e ao mesmo tempo logaritmo e também função exponencial. É uma questão fácil, nós temos uma crítica quanto a essa questão, né? Na nossa opinião essa questão deveria ser anulada, mas vamos resolver conforme foi proposto pela Escola de Sargento das Armas, tá bom? Então essa questão aqui do nosso materialzinho, vou chamar de questão número 2, tá? ESA 2018. A questão diz assim: sejam f, então uma função f, ela dá um domínio aqui, o domínio é assim, ó. O domínio é x pertencente aos reais, tal que x maior que zero, em R, então aqui é o domínio e aqui é o contradomínio da função, e G, uma função dr em R. Beleza? Então aqui é o domínio e o contradomínio. Definidas por, aí vem a definição delas, as leis de associação. F de x, a função f de x igual log dx na base 2. E g de x igual 1/4 vezes 2 na x, respectivamente. Aí vem a pergunta, o valor de, pede isso aqui, ó, o valor de f composta g de 2, tá? Né? Muito bem. Como é que a gente resolve essa questãozinha? Uma questão fácil. Primeiro eu vou resolver, depois eu falo sobre a crítica, tá? Então primeiro, olha só, tem duas formas. Uma forma é fazer a composição, calcular o f de g de x. Lembrando que isso aqui, ó, né? A função composta seria f de g de x. É uma opção, calcular a função f de g de x, colocando a função g de x, a lei da função g de x, dentro da função f de x, a gente vai ter a composição. Uma outra forma é calcular g de 2, né? E depois f de g de 2. Então, na verdade, o que a questão quer é isso aqui, ó. A questão quer isso aqui, ó. F de g de 2. Tá bom? É uma outra forma, uma outra notação que representa a mesma coisa que está aqui. F de g de 2. Eu poderia, como eu disse, calcular a lei da associação e depois substituir o 2. Ou calcular o g de 2 primeiro. Calcula primeiro o g de 2, o valor numérico que encontrado, coloca na função f. Vai ser o que eu vou fazer, ó. Então, primeiro passo eu vou calcular o g de 2. Vou calcular isso. Primeiro passo, g de 2. Então tá aqui a função g de x. O que seria g de 2? No lugar da variável, a gente vai colocar 2. Então vai ficar 1/4 vezes 2, g de 2, 2 ao quadrado. O que vai ser igual a 1/4 vezes 4. Que vai dar, então, 4/4, que é igual a 1. Senhores, que fácil. Se g de 2 é igual a 1, g de 2 é igual a 1, quanto que seria f de g de 2? Então, obviamente, f de g de 2 vai ser igual a f de 1. Porque 1 é g de 2, ó. G de 2 é 1. Então, é f de 1. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai calcular f de 1. Está aqui a função f, log de x na base 2, log de x na base 2, f de 1 vai ser, então, log de 1 na base 2. Log de 1 na base 2. Que vai dar, então, quanto que é logaritmo de 1 em qualquer base? Qualquer base, desde que esteja na condição de existência. Base maior que 0, diferente de 1. Log de 1 em qualquer base é 0. Então, esta é a resposta do gabarito. Vamos olhar lá a questãozinha. A alternativa correta é 0. Muito bem. Então, aí está a resolução dessa questão que eu chamei de questão número 2. Qual é a crítica?
A crítica que eu tenho nessa questão, e fizemos o recurso nesse sentido, infelizmente não foi atendido, é que quando a função é uma função de um conjunto A num conjunto B, né, e depois eu tenho a função num conjunto B num conjunto C, a função que se estabelece aqui, ó, quando o contradomínio da primeira é igual ao domínio da segunda, veja que o domínio da primeira é diferente do contradomínio da segunda. Nessas condições, a função que se define não é a função Fogg, seria a função Goff. A função Goff de x está definida. A função Fogg de x não está definida. Só estaria definida se este conjunto aqui, o contradomínio dg, fosse igual ao domínio df. Isso vocês encontram no livro do Gelson e Eze, né? Na coleção, aquele Fundamentos da Matemática Elementar, em todos os livros também, todos os livros da bibliografia, vocês vão ver isso claramente. Então, quando ocorre isso aqui, ó, contradomínio da primeira, contradomínio df é igual ao domínio dg, a função que está definida é a função Goff, ou gdf dx. E não está definida necessariamente a função Fogg. Para que a função Fogg estivesse definida, o que tem que acontecer? O contradomínio dg teria que ser igual ao domínio df. E não aconteceu isso. Isso eu explico muito bem no nosso curso regular, com os diagramas de flechas, etc. Mas tudo bem, a gente fez o recurso, não foi aceito, a questão era muito fácil, algebricamente falando era muito fácil, né? A gente viu aqui. Mas a resposta é 0 para o gabarito da ESA, mas fica aí essa crítica que essa questão deveria ter sido anulada, tá bom? Então, ficamos por essa questão aqui, vamos fazer mais uma, entrego para vocês no próximo vídeo mais uma questão e até a próxima.